Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 8 da NFL. Na parte 1, se você estiver estudando no Spotify, dos aplicativos de podcast, a gente vai falar dos jogos da primeira janela de horário. Vai ser um pouco diferente nessa semana, porque foi uma rodada cheia, sem time em semana de folga. Então nessa primeira parte, vamos falar dos jogos das 2 da tarde. Na segunda parte, falaremos dos jogos da segunda janela de horários, do Sunday Night Football, principais notícias do dia, e já vamos olhar para a semana 9 da NFL. Claro que se você estiver no YouTube, é tudo num vídeo só. Então é isso, vamos falar dos jogos, vamos para o programa. O Miami Dolphins derrotou o New England Patriots por 31-17, o jogo em Miami. Segundo jogo entre as duas equipes na temporada, a segunda vitória do Miami Dolphins. A primeira foi mais apertada, 24-17 na semana 12, agora mais tranquilo, até num jogo que o jogo começou mais equilibrado do que até eu esperava, né? Os Patriots animados depois da vitória na última semana. Teve interceptação do Tua, que a equipe aproveitou e conseguiu o touchdown ali do Mac Jones pro Kendrick Bourne. Mas depois os Dolphins controlaram a partida. Tua terminou com 30 de 45 passes, 324 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação. O Tyreek Hill apareceu muito bem, o Jalen Waddle apareceu muito bem. Os dois combinaram ali para 233 jardas e 2 touchdowns. Eu fiz a conta agora de cabeça. Foi um jogo que a gente está acostumado a ver do Miami Dolphins, né? Equipe que também vinha num momento ali oscilante, né? Eles perderam para o Philadelphia Eagles na última rodada e vencem os Patriots e matam também qualquer esperança de reação, né? Do time do New England Patriots, que assim, você vence um jogo e aí contra o rival de divisão, de repente você vence mais um contra o rival de divisão. Você começa a ter ideias e chega, né? 2 vitórias, 6 derrotas, continua ali na briga pelo topo do draft. O Mac Jones lançou uma interceptação horrível que basicamente deu a bola ali pro Jalen Ramsey, que fez sua estreia, enfim, na temporada, jogou muito bem. Não tem muito o que falar desse jogo. Achei que os Dolphins foram bem melhores e acho que o retorno do Jalen Ramsey, você não quer cornerback, interceptação chama muita atenção, mas o que você faz snap por snap também importa muito, né? Então é fácil superestimar a atuação de um cornerback quando ele consegue uma interceptação, né? Mas se o Jalen Ramsey for perto do que ele foi na última temporada, ele já é um baita reforço pro Miami Dolphins, né? Vai mudar essa defesa? Não. Mas é uma defesa que precisava de reforço, principalmente na secundária, né? Teve algumas lesões no setor também, então ele já ajuda, né? Já ajuda aí o grupo, né? Enquanto o Tua, né, na sua disputa para ser MVP, um MVP muito aberto, nem sei quem eu votaria nesse momento. Lançou uma interceptação, sofreu um fumble, né? Não foi dos melhores jogos dele, mas também não foi dos piores. Eu acho que o Tyreek Hill, mais uma vez, excepcional, e o Jalen Waddle também. Então, vitória bem importante do Miami Dolphins. Vamos falar agora sobre a vitória do Minnesota Vikings para cima do Green Bay Packers, 24-10, um jogo que não tem muito o que falar que não seja a lesão do Kirk Cousins. Ele vai passar por exame na segunda-feira, mas provavelmente o exame só vai confirmar que ele sofreu uma ruptura de tendão de Aquiles, e no vídeo aproximado, eu até tuitei sobre, foi idêntico ao lance do Aaron Rodgers no primeiro jogo da temporada do New York Jets. Então, o Kirk Cousins, que vinha sendo um dos quarterbacks mais duráveis da NFL, enfim, foi batido pelo corpo dele, né? E é um cara que já é mais veterano, um cara que apanha bastante. Ele tem 35 anos, vai fazer 36 ano que vem. E, infelizmente, ele agora sofre uma ruptura no tendão de Aquiles, e que nos faz discutir o futuro do Cousins, né? E tenho certeza que a gente vai falar mais sobre nos próximos podcasts, né? Eu tô abrindo aqui o contrato dele. Ele tem um contrato de 2 anos, né? Que ele assinou recentemente. O último ano é esse. Eu ficaria surpreso se ele voltar pro Minnesota Vikings, né? E acredito que ele teria mercado em outros times, mesmo vindo de uma lesão no tendão de Aquiles, né, como aquele veterano ali de 1 ano e tal, mas ainda assim essa lesão custa ele provavelmente uns 10, 15 milhões de dólares.
É uma pena, porque o Kirk Cousins, ele acaba sendo... Eu gosto muito de usar essa expressão, né? Ele foi meio que memificado, né? Ele virou meme e as pessoas perdem a objetividade, né? Ele joga melhor nos jogos de 2 da tarde do que nos jogos de prime time, joga. Mas ele tem números excelentes e teve momentos que ele jogou bem, momentos importantes, né? É triste, porque mesmo depois da lesão do Justin Jefferson, parecia ser o melhor momento do Minnesota Vikings, né? Tiveram uma atuação muito boa contra o San Francisco 49ers na última semana, derrotaram os Bears antes disso, e agora eles vencem o jogo, mas sem o Kirk Cousins eles não vão a lugar nenhum, ainda mais sem Kirk Cousins e sem Justin Jefferson, que agora não tem nenhum incentivo pro Justin Jefferson voltar a jogar esse ano. Jordan Addison tá super bem, mas aí já é querer demais do calouro, né? O Kirk Cousins foi substituído pelo Jaren Hall, que, assim, tudo bem, entrou no meio de um jogo e tal, é difícil, uma escolha de 5ª rodada, mas não tem como, né, exigir dele. Uma pena. E é uma pena também porque, assim, se essa lesão tivesse vindo antes, os Vikings poderiam ter abraçado o tanking que eu tanto falei, né, ao longo das últimas semanas, né, os Vikings agora com 4 vitórias, eles estão... Você não vai chegar no topo do draft ali por um Drake May, por um Caleb Williams, né? Porque você tem 4 vitórias, os Patriots têm 2, os Titans e os Colts têm 3, os Chargers têm 2, mas vão jogar ainda. Eu tô gravando antes do Sunday Night Football. Giants tem 2, Bears tem 2, o próprio Packers tem 2, Cardinals tem 1, então 4 vitórias é difícil. 4 vitórias você provavelmente vai ficar top 6, top 7. Realmente, a torcida dos Vikings é uma torcida que realmente tem muito motivo pra reclamar da sorte, né? Porque é uma das franquias mais amaldiçoadas e o timing dessa lesão foi muito ruim, né? Porque se acontece antes, como eu falei, poderia ter ajudado, e também se acontece muito pra frente, eu acho que os Vikings, eles naturalmente chegaram no momento que você vê que tem uma distância muito grande, né? Porque aqui você ainda tá no momento que, pô, o calendário é tranquilo. Tava conversando com um amigo meu, o Alisson, que participa aqui de vez em quando. Ele tava falando sobre o calendário não ser tão difícil e tal. Mas realmente a temporada vai por água abaixo. Do lado dos Packers, um time que tem... É um time desprovido de talento. Um time que não tem talento no ataque. O Jordan Love não é um bom quarterback. O corpo de recebedores é ruim. A linha ofensiva é ok, mas quando você sai tantos pontos atrás do placar, você não pode correr com a bola. E a defesa também, de novo, é uma defesa que eu acho que tem nomes pra jogar muito melhor do que tá jogando. Então os Packers é outro time aí que deveria estar pensando no próximo draft. E o torcedor dos Packers, você teve aí 30 anos de Brett Favre e Aaron Rodgers, não tem muito o que reclamar. Vamos falar agora sobre o clássico da cidade de Nova York, New York Jets contra New York Giants. Os Jets venceram por 13-10 na prorrogação, após os Giants cederem o empate com segundos, literalmente 1 segundo pro fim. Foi quando o Zach Wilson fez o spike ali no final do jogo, depois dos Giants errarem um field goal. Ficou relativamente curto, de 35 jardas. Em 28 segundos os Jets avançaram graças a um passe longo pro Garrett Wilson e outro pro Alan Lazard. João Eduardo Dutra aqui comigo. Infelizmente, queria poder esfregar a cara dele na derrota dos Jets. Ele sugeriu a gente gravar quando os Giants estavam vencendo por 10-7, então eu sinto que ele não pode comemorar a vitória, porque ele já havia desistido do jogo. Mas, João, um dos jogos mais feios da história do futebol americano, né? Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver escutando a gente. E sim, o futebol americano evoluiu ao contrário, né? Desevoluiu. Deu um passo para trás o futebol americano nesse domingo, né? Vários, talvez. Talvez 8, que é a quantidade de jardas negativas que os Giants tiveram no jogo aéreo hoje. Pro pessoal que não acompanhou a partida, o Tyrod Taylor deixou o jogo ali no início do segundo tempo, se eu não me engano. Não, segundo quarto. Segundo quarto, né? E o Tommy DeVito, que acredito que não tem nenhum parentesco com o Danny DeVito,
entrou no lugar dele e teve uma jarda negativa. Uma jarda negativa. Os Giants tiveram, no total, menos 9 jardas, né? Que aí tem aquela conta de sacks e tal, não sei o que. O Saquon Barkley correu 36 vezes com a bola. Foi um jogo que já era ruim com o Tyrod Taylor. Também não dá pra colocar tudo na culpa do Tommy DeVito, né, João? Porque o jogo já tava horroroso com o Tyrod Taylor em campo. Sim, juntou a tempestade da merda, né? Porque foi um jogo no pior campo de futebol americano, que é o tapete do MetLife Stadium, então todo mundo tava se machucando. Tava chovendo e aconteceu ainda o Tyrod Taylor se machucar e temos a batalha entre Tommy DeVito e Zach Wilson. Então foi um jogo bem ruim mesmo, e acabou vencendo o time que... E o Gabriel falar que queria esfregar a vitória na cara do João. Era a única coisa boa dessa vitória pro New York Giants. Porque o time agora tá no slot da terceira escolha geral. Os Panthers ganharam o jogo. Kyler Murray voltando. Então os Giants estão muito vivos pela briga pelo Caleb Williams. Sim. Então, eu acho que venceu o time que, no final do jogo, conseguiu executar algumas jogadas aéreas, que foi o New York Jets. O Zach Wilson, a gente vem falando aqui, atenção, não é o melhor quarterback do mundo, mas no final do jogo, ele conseguiu dar um passe pra frente, que o Tommy DeVito simplesmente não conseguiu fazer no jogo. Não, ele teve o Tommy DeVito teve um touchdown correndo com a bola, né, mas realmente o Zach Wilson foi o único quarterback funcional o segundo tempo inteiro, né? E muito graças ao Garrett Wilson, né? Aquela recepção dele no final do jogo foi realmente espetacular. Teria sido muito pior vencer por 10-7, porque você sabe que 10-7 você não tem nada a construir, pelo menos você perde, e como o João falou, né? Tá mais perto ali na Copa Caleb Williams, que há quem diga que agora não é mais Copa Caleb Williams, tem Drake May aparecendo com força, mas assim, entre esses dois times tem uma unidade forte, que é a defesa do New York Jets. E contra um ataque muito limitado, que ainda estava assim, os dois tackles titulares, dominou como deveria. E no ataque a gente viu o Breece Hall fazer uma big play, o Garrett Wilson fazer uma big play, o Alan Lazard apareceu e foi basicamente a diferença, né, nesse jogo. Exatamente, venceu o time que tinha peças no ataque. Se você tirar os 3 melhores jogadores ofensivos dos Jets, o ataque seria basicamente a mesma coisa que o do New York Giants, só que você tem um passe longo, passe de 1 jarda pro Breece Hall, que vira um passe de 50 jardas e um touchdown. Você tem o Garrett Wilson fazendo mágica, fazendo recepções que ele não deveria fazer. Então isso acabou fazendo a diferença. Como você falou, a defesa dos Jets era a melhor unidade do jogo, e os Jets conseguiram vencer também a batalha. Olha o quão o futebol americano se retraiu nesse jogo. A batalha dos Special Teams. Que o melhor jogador em campo hoje foi o Thomas Monster, o punter dos Jets, que teve alguns punts sensacionais. A esperança ofensiva dos Giants era retornar um punch, alguma coisa, não conseguiu. E ele salvou o jogo na prorrogação com aquele hold pro kick do Greg Zuerlein. Porque o snap foi bem ruimzinho. Ele salva o snap e o Greg Zuerlein consegue o chute. Pra gente no pós-rodada estar analisando os special teams, porque é um podcast que você tenta falar um pouco de cada jogo, né, pra passar por todos, mas não dá pra aprofundar muito. Mas foi uma partida realmente que fez diferença, né? Foram 24 punts. E até na transmissão... 15 no primeiro tempo. Exatamente, na transmissão falou que era o maior número de punts que eles viram no primeiro tempo, desde que eles conseguem buscar essa estatística, que é o ano 2000, aparentemente. E o Jamie Gillan também, o punter dos Giants, custou os Giants no final do jogo, né, com aquele punch horrível dele, né, depois do... Não foi 3 and out, né? Foi 3 and out, que teve uma falta. O Giants foi pro punch numa quarta pra 20. Prorrogação. Exatamente, foi um punch horrível. Mas é isso, foi um jogo muito ruim mesmo. Um dos piores jogos de futebol americano que eu já vi. João, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @Duca_JE. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. O Philadelphia Eagles derrotou o Washington Commanders por 38-31. Mais uma vez, esses dois times fazem jogo bem disputado. Teve até reclamação da torcida do Commanders ali na reta final, né? Algumas chamadas da arbitragem que a torcida não gostou, né? Os Commanders tiveram a chance ali de empatar o jogo no final, mas acabaram tendo um turnover on downs ali
2 minutos pro fim, depois até conseguiram o touchdown, mas aí já dependeriam de onside kick e tal. Um jogo muito bom do Sam Howell, né? Eu que não sou muito fã do Sam Howell, ele jogou bem, foi bem protegido, sofreu um sack apenas, eu acho que muito disso é ele se livrando da bola mais rápido, né? Mas é estranho esses confrontos, né? Porque o Philadelphia Eagles é um time muito superior, mas por seja qual for o motivo, eles não conseguem exercer a mesma dominância que eles têm na linha de scrimmage contra os outros times, contra o Washington Commanders, né? Eles não conseguiram pressionar o Sam Howell e também tiveram dificuldades para estabelecer o jogo terrestre. É estranho, né? E os wide receivers dos Commanders continuam se saindo bem contra a secundária dos Eagles, né? O Jahan Dotson, por exemplo, 8 recepções, 108 jardas, 1 touchdown, né? Ele foi o do dia, né? Na última rodada, na última partida entre as duas equipes, se eu não me engano, foi o Terry McLaurin que jogou muito bem. Mas ainda assim os Eagles vencem, Jalen Hurts jogou muito bem, 4 passos para touchdown, sofreu um fumble, é verdade, mas o grande destaque mesmo é o A.J. Brown, que ele ou o Tyreek Hill, um dos dois é o melhor wide receiver da temporada, eu acho que os dois seriam All-Pro se a temporada terminasse hoje. O que o A.J. Brown tá fazendo é um absurdo, 8 recepções, 130 jardas, 2 touchdowns, pra vontade, gente. Vocês têm que tolerar meus erros aqui, minha dicção. O A.J. Brown se tornou o primeiro wide receiver com, acho que são 6 jogos de pelo menos 125 jardas e teve uma recepção absurda nesse jogo, se eu não me engano foi do primeiro touchdown dele. Essa troca, a gente fala muito da troca do Stephon Diggs pro Buffalo Bills, né, o impacto que teve, mas o A.J. Brown, o impacto é semelhante, foi um baita acerto da equipe que pode se mover ainda nos próximos dias, né, eu ficaria de olho no Philadelphia Eagles com um time que poderia mostrar mais algum assalto, né, que essa equipe gosta. A gente viu, por exemplo, o Kevin Byard estrear, quase conseguiu uma interceptação, inclusive, né, mas é isso, né, jogo de divisão tem esses casos estranhos e Eagles e Commanders certamente é um deles. No Orleans Saints 38, Indianapolis Colts 27, mais um jogo no qual os Colts foram competitivos, mas os Saints saem com a vitória. E aqui para falar sobre a partida, Vitor Rodrigues, que está sendo setorista dos Colts aqui no podcast. Vitor, conte a história desse jogo para os ouvintes do podcast Cara dos Esportes, por favor. Olá, Gabriel. Olá a todos os ouvintes. Foi mais um jogo em que a secundária dos Colts fez o que quem acompanha um pouquinho sabe o que ela vai fazer, entregar o jogo. Assim como todos os anos da permanência de Chris Ballard, os torcedores, os insiders sempre dizem: tal posição precisa de reforço. Esse ano foi a posição de cornerback. E hoje o Derek Carr, de forma muito inteligente, fez a trajetória dos passes em cima de um cornerback que foi muito mal na partida, que foi o Tony Brown. E ele deitou e rolou para cima do Tony Brown e os Saints conseguiram 511 jardas no total. E como o Gabriel falou, os Colts conseguem até serem competitivos, muito graças ao Shane Steichen, né? Como a gente estava conversando mais cedo, é um upgrade absurdo em relação a Jeff Saturday, que foi o treinador interino naquela bagunça do ano passado. Mas não é suficiente. O Gardner Minshew é totalmente limitado, mais uma interceptação no dia de hoje. Mas se eu for olhar o copo meio cheio, o que eu consigo dizer é o seguinte: a linha ofensiva está com o gráfico pendendo para cima, os wide receivers também. E agora o que está com o gráfico pendendo para baixo é a defesa, Gardner Minshew e a paciência dos torcedores dos Colts com o Chris Ballard. São 7 anos de fracasso. Tem outra coisa também, o gráfico está pendendo para cima no draft, estamos subindo, hein? Verdade, né? O copo meio cheio aí, mais um ponto. A equipe correu bem com a bola, né? Foram 164 jardas, o Jonathan Taylor fez o melhor jogo dele, acho, na pós-retorno, né? Apesar que os números dele foram inflados ali por uma corrida bem longa, né? De 42 jardas, mas em geral ele teve, mesmo tirando essa corrida, ele teve uma média boa. E como acho que foi um bom ponto que você citou da linha ofensiva, né? Tem protegido bem o Gardner Minshew e do lado do Saints, Derek Carr foi muito bem protegido, né? O pass rush dos Colts também não chega muito, não é uma boa combinação, né? Você não consegue pressionar o quarterback adversário, nem consegue defender muito bem na secundária. O Alvin Kamara também jogou bem, né, como recebedor e como corredor. E o Saints
fazia uma boa atuação, né? 38 pontos, uma equipe que eu confio? Não, mas vinha de 2 derrotas consecutivas, vinha num momento estranho e consegue uma vitória importante contra um time que assim, se tinha aquele sonho de wild card e alguma coisa do tipo. Eu acho que com o seu discurso de já pensar em falar, não, porque melhoramos a escolha no draft, acho que já diz bastante sobre a expectativa seguindo em frente, né? Não, é verdade. Eu penso de uma forma objetiva, eu respeito muito quem não pensa dessa maneira. Os Colts não vão conseguir chegar nos playoffs, e caso por algum milagre cheguem, não vão conseguir ganhar um jogo. Então, o que é melhor para o futuro do time? Garantir um wide receiver bom, que tem até um nome que já foi utilizado, um nome que pertence a uma estrela do time, chamado Marvin Harrison. É melhor do que você chegar de repente nos playoffs, ou então ter um 8-9, 9-8 que não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Então eu pondero esses pontos. E outra coisa, sabe qual foi a última vez que os Colts venceram os Saints? 2007. Mais uma freguesia absurda aí. Mas aí também vocês se enfrentam um pouco, né? Mesmo assim, toda vez que Colts enfrenta Steelers e Saints é o mesmo roteiro sempre. E eu queria falar outra coisa. O Tyson Hill, ele é inevitável. É incrível como, assim, são chamadas óbvias que envolvem o Tyson Hill, e mesmo assim, boa parte das defesas não conseguem parar ele. É incrível isso. Você deveria saber, quer dizer, você não deveria porque eu não falei, mas eu sabia que ele ia ter um grande jogo no momento que eu tirei ele do meu time do Fantasy e coloquei o Dallas Goedert. Naquele momento, eu sabia que eu coloquei. Eu devia ter apostado nos overs dele todos. Mas assim, o Saints agora foi uma boa rodada pro Saints. Falcons perderam, o Buccaneers perderam também. Então a equipe agora tá empatada no topo da divisão. Vitor Rodrigues, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, até a próxima, forte abraço. Vamos falar agora sobre a vitória do Carolina Panthers para cima do Houston Texans, 15-13, a primeira vitória dos Panthers no ano, a primeira vitória do Bryce Young na carreira dele na NFL. E aqui comigo para falar sobre esse jogo a Giovanna Stuck, minha ex-companheira de FA hoje, torcedora do Carolina Panthers. Giovanna, vamos começar pelo ponto que todo mundo quer saber. Bryce Young, você viu um passo na direção correta ou foi uma vitória apertada na qual ele continuou sendo o mesmo? Não, com certeza, assim, bom, primeira de muitas vitórias, né, a partir de agora. Eu acho que, assim, já há 2 semanas, não só eu, mas vários fãs, pessoas que acompanham os Panthers, acham que ele tá evoluindo, e acho que hoje foi o melhor jogo da carreira dele até agora, ainda mais por ser uma vitória, né? Porque foi um jogo em que ele teve 6 sacks, ele foi pressionado várias vezes, teve um monte de bola dropada pelos recebedores, e ainda assim ele terminou com 71% de passes completos, sem nenhum turnover, conseguiu conduzir o time da linha de 9 jardas até possibilitar que o chute da vitória pudesse acontecer. Então eu acho que ele está evoluindo cada vez mais. Antes a evolução acabava sendo assim, não vista por conta da derrota, mas hoje acho que deu para ver que, tipo assim, ele é um quarterback muito bom, ele consegue sentir muito bem a pressão, ele consegue encontrar os recebedores, estender jogadas, ele teve uns passes excelentes, a conexão dele com o Adam Thielen tá um negócio assim que ninguém esperava que fosse, mas que tá sendo lindo de ver. E eu acho que, assim, tem tudo para continuar evoluindo cada vez mais, e principalmente que esse foi o primeiro jogo em que o Frank Reich não chamou as jogadas. Quem está chamando o jogo agora será o coordenador ofensivo de fato, e tirando aquela oportunidade desperdiçada, né, que foram 3 corridas seguidas e um passe, que aquilo lá, as chamadas foram todas erradas, eu acho que o Thomas Brown chamou um bom jogo também, então isso com certeza ajudou a vida do Bryce Young. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né, sobre agora o novo play caller do time, né, e realmente fez diferença, né, e esse ponto também que você levantou, concordo plenamente sobre o Bryce Young no último drive, né, porque foi um drive que os Panthers recebem a bola com 6 minutos pro fim, perdendo por 1 ponto, precisam de um field goal, um touchdown para virar a partida,
E é um drive de gente grande, né? Porque é um drive que você precisa gastar o relógio. E foi perfeito. Chutou o field goal com o cronômetro zerado. Um field goal curto, né? De 23 jardas. Então, garantiu a vitória ali no final. Foi realmente um drive de gente grande. A conexão dele com a Adam Thielen realmente funciona muito bem. Eu acho assim, tem o Pro Bowl, tem os jogadores que vão pro All-Pro, mas se tivesse uma seleção de jogadores que estão jogando mais do que a gente esperava e que não o suficiente para ser Pro Bowler ou All-Pro, mas merece um reconhecimento, eu acho que o Adam Thielen seria um cara para essa seleção. Do lado do Houston Texans, o CJ Stroud também não... Ele... Por outro lado, né, o rival dele dessa classe de 2023 não fez um grande jogo, né? O quanto que você atribui isso à defesa do Carolina Panthers? Eu acho que a defesa dos Panthers, ela começou o jogo muito bem, o jogo tava bem parelho, placar baixo também, acho que é muito mérito de ambas defesas, porque quando você vê, assim, teve um fumble pelo lado de Houston, sim, mas assim, os quarterbacks, eles não fizeram nenhum passe bizonho, não teve nenhuma jogada, tipo assim, nossa, que coisa caloura, que coisa, sabe, muito absurda. Uhum. Então, eu acho que os dois fizeram um bom jogo. Eu acho que, assim, no drive final, a defesa dos Panthers conseguiu prevalecer, porque ela conseguiu impedir que Houston colocasse mais pontos, porque ali no terceiro quarto, os Panthers pegaram a bola e só conseguiam fazer 3 and out. Então eu acho que a defesa dos Panthers conseguiu prevalecer ali no último quarto. O Frank Louvo teve uma partida espetacular. E o Bryce, como você mesmo disse, né? Ali a campanha final foi uma campanha de gente grande. Foi tipo, assim, a campanha de um QB que merecia ter sido a primeira escolha geral, né? Uhum. Gastou relógio, conseguiu avançar em campo, porque de nada adiantava chamar um monte de corrida e ter que chutar um punch ali. Mas eu acho que, dadas as devidas proporções, acho que foi um bom confronto entre os QBs. Acho que pode ser um grande confronto aí para as próximas temporadas. E o que eu gostei muito no final, né, que tem bastante gente meio que forçando uma rivalidade entre eles, principalmente pelo Bryce, os Panthers estarem até hoje sem vitórias, Uhum. e o CJ Stroud ser o favorito para ser o novato ofensivo, né, do ano, mas eles se cumprimentaram no começo do jogo, no final do jogo eles estavam lá conversando e rindo. Então acho que tem ali uma camaradagem entre eles, vai ter uma rivalidade, mas eu gostei, tipo, da forma que o jogo foi conduzido hoje, sabe? É legal mesmo, são dois caras que sempre serão ligados, né, porque os Panthers poderiam ter selecionado o CJ Stroud e escolheram o Bryce Young, né, não tem como um não ser ligado ao outro. Siga a Giovana lá no @G_Stuck. Giovana, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, quero muito voltar mais vezes, se tudo der certo, para falar de mais vitórias do Carolina Panthers. Tennessee Titans derrotou o Atlanta Falcons por 28-23, jogo que a principal história foi a estreia de Will Levis como quarterback da equipe, e ele jogou muito bem. Ele soltou o braço, teve recepções longas, conectando com o DeAndre Hopkins. A primeira, acho que foi falta do DeAndre Hopkins no AJ Terrell, né? Mas assim, o Will Levis pelo menos tem o mérito de colocar a bola lá no alto e deixar o DeAndre Hopkins brigar, né? E se a arbitragem não marcou, culpa da arbitragem, né? E azar do outro time. Eu achei que o Will Levis, ele esticou muito bem o campo, né? O DeAndre Hopkins, a gente não vê ele correr tanto assim já há algum tempo, né? Eu achei que foi uma atuação bem impressionante do calor do Tennessee Titans. Gostei, os Titans seriam completamente malucos de voltar com o Ryan Tannehill. Ele trouxe uma energia que o time não tem há algum tempo. Muito positiva mesmo a estreia do Levis, que é um cara assim que ele era um prospecto muito polarizante, né? Eu acho que ele sofreu muito com as comparações com os outros quarterbacks da classe e tal. Ele era um pouquinho mais velho que os outros quarterbacks da classe, então isso o atrapalhou também. Mas ele não deveria ter caído para a segunda rodada, né? E os Titans conseguiram ele e a primeira impressão foi muito boa. A gente viu, por exemplo, até o Derrick Henry jogar melhor, né? Quando você tem um ataque aéreo funcional, você abre um pouco mais de espaço pro seu running back. O Levis sofreu 2 sacks, mas em geral eu acho que a proteção foi ok. Então, o time do Titans é melhor jogando em casa, né? Então, também tem... Vamos ver quando for fora de casa, mas eu achei que a primeira impressão do
do Will Levis foi muito positivo. O Will Levis, que pra quem não lembra, né, ele é o cara que tem um vídeo comendo uma banana com casca, e é um cara que tem vídeo também bebendo café com maionese, botando a maionese no café e misturando bebendo, né? Então é esse tipo de excentricidade que a gente tá falando no quarterback do Tennessee Titans. Do lado dos Falcons, o quarterback também foi uma grande notícia, né? O Desmond Ridder, ele estava sendo avaliado por uma concussão no intervalo. Taylor Heinicke entrou no início do terceiro quarto, não saiu mais do time. O Arthur Smith disse que não foi uma questão técnica, mas o Desmond Ridder, o que saiu de notícia é que ele foi liberado, não entrou no protocolo de concussão, e ainda assim o Taylor Heinicke permaneceu. E o Taylor Heinicke foi melhor do que o Desmond Ridder, né? 17 de 21, 175 jardas, um touchdown ali em um tempo de jogo. O Desmond Ridder não lançou interceptação, mas sofreu um fumble no primeiro tempo, que tem sido o problema do Desmond Ridder. E eu venho cobrando aqui há semanas, né? Vocês sabem. Pra mim, eu já teria feito essa mudança há muito tempo, Taylor Heinicke no lugar do Desmond Ridder, e a gente viu o ataque funcionar melhor. A gente teve um quarto de 14 pontos para o Atlanta Falcons no final, por quase que eles conseguem voltar na partida, né? Eles tiveram um drop ali do Van Jefferson, uma quarta descida no final da partida, que eles poderiam ter chegado perto de virar o jogo, né? Foi 1 minuto e 33, né? Uma quarta para 1, eles já estavam ali no... Não, tava perto do campo de defesa ainda, mas assim, poderiam ter continuado avançando e de repente empatar não, porque tava perdendo por 5 pontos, né? Virar o jogo, né? Então, tem que ser o Taylor Heinicke seguindo em frente. Bijan Robinson voltou, né? Ele que teve aquele problema de dor de cabeça no último jogo, acabou entrando muito pouco, né? Teve 11 carregadas para 62 jardas. Kyle Pitts voltou a ser pouco acionado. Drake London sofreu uma lesão no posterior da coxa, algo pra gente ficar de olho. Mas a história desse jogo é o Will Levis. O Will Levis foi muito bem na primeira partida dele. O próximo jogo dos Titans é contra quem? É contra o Pittsburgh Steelers. Eu acho que é no Thursday Night Football. Isso, no Thursday Night Football. Então dá até um sabor diferente para esse Thursday Night Football. E espero que a gente veja o Will Levis em campo. Antes de qualquer coisa, antes de falarmos desse jogo, eu quero destacar e agradecer o profissionalismo do meu convidado de agora para falar sobre Dallas Cowboys 43, Los Angeles Rams 20. Vocês conhecem o Rafael, que é o setorista dos Rams aqui basicamente no podcast Cara dos Esportes. A gente combinou quando o jogo parecia ser um jogo que seria equilibrado, né? Antes da partida começar, os Cowboys atropelaram os Rams e ainda assim ele tá aqui. Rafa, muito obrigado pela sua participação. O que aconteceu nesse jogo para os Rams levarem uma sapatada tão forte? Fala, Gabriel, tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Cara, é um jogo que foi definido, né, se for dar um resumo pro pessoal que acabou não assistindo o jogo, que tá ouvindo aqui o podcast Cara dos Esportes, foi um jogo que foi definido em 7 minutos. Depois de um field goal, o Stafford lançou na primeira jogada uma pick six. Logo na sequência teve um punch bloqueado no 3-and-out e aí o safety, mais a jogada mais a posse do Dallas Cowboys que eles fizeram no touchdown. Então em 7 minutos os Rams tomaram 19 pontos e o jogo basicamente acabou ali. O time não conseguiu voltar mais depois dessa sequência de erros, tanto do ataque como do special teams. E o Dallas Cowboys só precisou deixar os Rams darem tiro nos próprios pés. Então não teve o que fazer. Eu acho que se fosse trazer um resumo, né, de como foi o jogo começou bem equilibrado. Os Rams tiveram 3 sacks na primeira campanha e ainda conseguiram tomar um touchdown. Teve uma falta de contato legal um pouco duvidosa, mas enfim, você nunca imagina que numa sequência de 3 sacks, o Aaron Donald com sack, o Michael Hoyt com sack, você sai, toma um touchdown ainda e em 7 minutos ali no final do primeiro tempo, do primeiro quarto pro segundo quarto, o jogo basicamente acabou e o Dallas, que é um time bem eficiente, quando quer ser eficiente, conseguiu só matar o jogo e administrar essa vantagem. Verdade, eu quero comentar mais um ponto sobre os Rams, mas antes de falar sobre o time que venceu, né, o pessoal compara muito o Dak Prescott ao Kirk Cousins e acho que ele não se ajuda jogando bem, tendo a melhor atuação dele em algum tempo nas 2 da tarde, né? Porque a gente lembra que por muito tempo a escrita do Kirk Cousins não é um dia bom pra falar mal do Kirk Cousins, coitado, se machucou, mas ele joga bem às 2 da tarde. Foi um jogo que eu acho que o Rafael definiu muito bem, né? Um jogo que os Rams estavam cometendo muitos erros e os Cowboys assistiram, né? E muitos erros foram induzidos pelo Dallas Cowboys, né? O Doron Bland,
que assumiu a titularidade após a lesão do Trevon Diggs, está fazendo um ótimo ano. Teve a pick six, mas em geral já vinha jogando muito bem. A defesa está se portando bem, Micah Parsons jogou bem. O CeeDee Lamb, um jogo fenomenal, 12 recepções, 158 jardas, 2 touchdowns. É um jogo que o Dallas Cowboys estava precisando, né? Porque, tudo bem, venceu o Chargers, mas num jogo apertado. Foi atropelado pelo 49ers antes disso e agora vence o Los Angeles Rams jogando bem. Eu achei que foi uma atuação em todos os níveis desse time dos Cowboys muito boa. Enquanto aos Rams, eu acho que é um time que parece que está perdendo um pouco do gás do início da temporada, né? E a grande questão agora é a saúde do Matthew Stafford, Rafa, porque ele teve um momento que ele machuca a mão e depois recebe um passe para touchdown. Mesmo com a... Foi anulado, né? Não, foi a conversão de 2 pontos. Foi logo na sequência desse drive, daí teve um LA Special ali, bem parecido com o Philly Special, e aí ele recebe o passe do Tutu e conversão de 2 pontos. Onde ele bate o cotovelo, ele sai com muita dor no cotovelo, pelo que saiu na televisão. Porque eu tava olhando aqui os recebedores, eu falei, pô, foi anulado, aí eu não tinha lembrado que era conversão de 2 pontos. Meio estranho você chamar uma jogada dessa quando seu quarterback tá com a mão machucada, e aí ele machuca o cotovelo. Decisão que você pode questionar bastante, né? O McVay, cara, né? Ele é um ótimo treinador, ele é uma ótima mente ofensiva e ganhou o Super Bowl merecido e é dessa safra agora de técnicos jovens, junto com o Kyle Shanahan, junto com... Acho que o Kyle Shanahan, o Matt LaFleur ali, esse pessoal mais jovem de mente ofensiva ali, o McDaniel também. Só que ele tem chamado o jogo muito mal, cara, na minha humilde opinião de uma pessoa que analisa o futebol americano e tem um conhecimento infinitamente inferior que ele, mas acho que desde que o Todd Gurley machucou, os Rams nunca mais correram com a bola o suficiente, na minha opinião. E mesmo tendo running backs ruins, o comitê de running back, uma linha ofensiva não tão boa, já não é de hoje que hoje, por exemplo, teve 2 sequências de 3ª para 3 que o Matthew Stafford tá no empty backfield, sem nenhum running back, sem nenhuma proteção extra, numa situação óbvia de passe. Tomou 2 blitz, numa ele foi sacado pelo Micah Parsons, na outra foi um passe completo. Então, a gente abandona muito o jogo corrido quando precisa. Claro que hoje esses 7 minutos foi uma maluquice, mas você gasta trick plays em conversões de 2 pontos onde não precisa, você expõe o Matthew Stafford quando não precisa. Os Rams raramente jogam um pacote com 2 tight ends para proteger, então sempre é 3 wide receivers no campo, Tyler Higbee e um running back tentando fazer a proteção do passe. Então falta essa cautela com o quarterback, de novo, né, reforçando que é o mais velho em atividade agora na NFL, que tem problemas de lesões e de saúde há anos. Então fica esse sentimento amargo de um jogo, mais uma vez, abandonado, um jogo corrido que é importante para você colocar o Matthew Stafford na melhor situação que ele pode render. Um play action numa big play, quando o jogo corrido ele realmente é uma ameaça que não tem sido nos últimos anos. No próprio Super Bowl, quando você assiste contra os Bengals, o time mal e mal conseguiu correr com a bola, e o Stafford passou a bola, e naquela vez resolveu, mas agora não tem resolvido. E eu quero até propor para você aqui, que é o cara da renda fixa nas apostas, Matthew Stafford mais de 0,5 interceptações ou turnovers, porque todo jogo tem uma interceptação, seja na conta dele, não seja na conta dos recebedores. Hoje não foi diferente, não só o pick six muito feio. Foi uma miscommunication na rota com o Cooper Kupp, mas mesmo assim ficou muito estranha a jogada. Novamente, tá no teu campo de defesa, você só quer passar a bola, você não corre, você se põe em situações como essa. Última pergunta antes da gente encerrar. Temos 2 dias de janela de trocas pela frente. Você acha que os Rams podem ser vendedores nessa janela? Porque tem muita gente de olho nas peças desse time, né? O Rafael Clubista, que quer ver, por exemplo, o Aaron Donald, Cooper Kupp e o próprio Matthew Stafford, que seriam opções, eu acho, de troca, se aposentar como jogador dos Rams. Então, do meu lado clubista, torce para que não. Mas se for pensar no lado estratégico, eu não me surpreenderia. O problema é quais peças trocar além do Cooper Kupp, eu imagino hoje. Sabe, o Aaron Donald eu não vejo saindo. Realmente não vejo, seria algo muito surpreendente. Mas eu também não vejo peça suficiente para os Rams venderem além do Cooper Kupp. Talvez o Robbie Evenstein, o right tackle, que é um right tackle muito bom, mas que também já não jogou a semana porque está com lesão. Então, eu acho que deveria vender. Eu até coloquei hoje na análise final, ali no resumo final do jogo, que os Rams acho que podem começar a olhar para o draft numa escolha mais alta do que devia. Sabe, eu acho que não vai competir pelos principais QBs, não vai estar no top 3, porque já venceu 3 jogos, ainda tem alguns jogos relativamente. Enfrenta o
o Cardinals novo, tem o Giants que não tá muito bem, com todo respeito. Eu pego o Packers na próxima semana, que também não tá bem com o Jordan Love. Então você vai acabar ganhando ali mais uns 2, 3 jogos. Mas eu acho que tem que começar a pensar no ano que vem e, não sei, talvez correr atrás de tentar alguma negociação. Novamente, o Rafael torcedor não queria. Mas eu não vejo como movimento, sabe? Eu acho que tem poucas peças pra vender. É um time muito jovem, né? Muito lucro, muito segurança. Eu não vejo isso acontecendo. Meu time levou uma bala perdida do nada aqui. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no Brasil Rams, no Twitter. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Gabriel. Um prazer estar aqui com você. O Jacksonville Jaguars venceu o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh por 20-10. Um jogo debaixo de muita chuva. Muitos fumbles. Foram 2 fumbles do Jacksonville Jaguars perdidos. Os Steelers tiveram fumbles também que eles conseguiram recuperar. Um jogo que o Kenny Pickett se machucou numa das últimas jogadas do primeiro tempo. No segundo tempo, Mitch Trubisky jogou, lançou 2 interceptações e o jogo foi apertado, mas no final até os Steelers tiveram a chance, lançam uma interceptação, os Jaguars chutam um field goal, abrem 20-10 e aí o Mitch Trubisky acaba sofrendo o fumble, os Steelers recuperam, mas aí toma 3ª para 16, 4ª para 16, turnover on downs. Os Jaguars ainda tem 3 and out depois disso, e aí o Mitch Trubisky fecha o jogo lançando uma interceptação ali já no modo desespero, né? Não conta tanto assim. Vitória dos Jaguars, que eu falei sobre isso no Twitter, eu não compro esse time do Jacksonville Jaguars, e teve até um piadista falando, claro, é muito, muito caro, né? Mas assim, eu não gosto desse ataque. Eu acho que a defesa melhorou em relação à temporada passada. O Josh Allen da defesa, né? O edge rusher tá fazendo um grande ano. O Trevon Walker teve um sack, apesar de ele não tá fazendo uma temporada boa, teve um sack hoje. Mas esse ataque, eu não sei, às vezes eu acho que ele é muito... É difícil explicar. Eu não tuitei a minha explicação porque eu não tava conseguindo encontrar palavras pra explicar o que eu queria dizer. É um time que depende muito de run pass option, de passe rápido, de screen e tal, e eu gostaria de ver esse time mais, assim, um drop back tradicional e play action, passe ali com timing na região intermediária do campo, algo mais parecido ali da escola Shanahan, né, que toma conta da NFL hoje, né? Então, esse ataque eu acho que depende muito de jardas após a recepção, por exemplo. Gostaria de ver um jogo, o Trevor Lawrence sendo mais exigido, né? Eu não compro esse time do Jacksonville Jaguars. Não compro. E do lado dos Steelers, é um time que tem suas limitações ofensivas. A gente já sabe o problema. No Twitter, várias fantasias de gente ali com plaquinha escrito Fire Matt Canada, né? Que é o coordenador ofensivo do time. É um time que tem limitações. É um time que vai jogar boa defesa sempre. O ataque deixa a desejar, apesar do... O George Pickens teve um touchdown absurdo, né? Mas uma recepção em 5 alvos. O Deontay Johnson apareceu um pouco mais. 8 recepções, 85 jardas. Mas é isso, é um time também limitado em termos de talento. E vamos ver o Kenny Pickett, né? Nos próximos dias, como que ele vai ficar. Vamos falar agora sobre a vitória do Denver Broncos. Isso mesmo que você escutou. Denver Broncos 24, Kansas City Chiefs 9. Eu estou aqui com o Lucas Vital, do @quarterbackruim, torcedor do Kansas City Chiefs. Lucas, o que aconteceu nessa partida? Primeira vitória do Denver Broncos contra o Patrick Mahomes. O que aconteceu? Olha, boa noite aí primeiro pro pessoal que tá ouvindo. Eu acho que esse é aquele jogo que todo ano os Chiefs têm, se vocês forem olhar lá no histórico, todo ano os Chiefs perdem pra um time que devia ser uma vitória certa. É sempre uma série de fatores muito ruins. Muitas das coisas que aconteceram hoje aconteceram na abertura contra os Lions, que foi o ataque parecia um pouco desconexo. Os recebedores tiveram um jogo muito, muito ruim mesmo. O Sky Moore dropou um touchdown que daria um último fôlego, digamos assim, para Kansas City. O Hardman, que acabou de voltar dos Jets, teve um punch que ele tentou receber na linha de 5, que eu não entendi por que ele tentou nem chegar perto de receber aquela bola. Mas, e aí foi um muffet e a bola voltou para os Broncos. O Mahomes, não sei quão verdade tem nisso, isso não é
desculpa, é mais uma justificativa, mas parecia que ele estava doente. Reportaram que ele teve sintomas bastante sérios de gripe ontem, então não sei quanto isso afetou o jogo dele também, mas foi uma junção de várias pequenas coisinhas dando errado que acabaram indo a favor de um time que se esforçou muito mais para ganhar o jogo, que foi o Denver Broncos, e mereceu ganhar. Lembra um pouco, não sei se você vai concordar, um pouco, não tanto, o jogo contra os Colts do ano passado, né? Que o Colts era um time muito pior e ainda assim conseguiu vencer. Mas assim, os Chiefs tiveram mais jardas totais do que os Broncos, mas também não foram tantas a mais, né? 275 a 240. O Chiefs foi mal em terceira descida, algo que eles vinham bem ao longo do ano. 1-3 em quarta descida apenas também. Então foi um jogo que realmente o ataque não parecia no mesmo ritmo, e passa muito por isso mesmo, né? O Patrick Mahomes acordou com sintomas de gripe, não teve acho que não absolve ele. Eu até acho que ele, assim, ele jogou mal, mas tiveram alguns drops absurdos nesse jogo, né? Os Chiefs poderiam ter vencido. Teve um drop do Rashee Rice que foi inacreditável, teve do Sky Moore também, né? Então é aquele mesmo problema também que a gente vem falando a temporada inteira. Não a temporada, né? A off-season inteira, né, Lucas? Que falta um wide receiver nesse time. E a gente vai entrar agora nos últimos dias da janela de trocas. Os Chiefs, pra mim, ainda é o favorito ao título. Você não ir atrás de um wide receiver nesse mercado é loucura. Não, com certeza existem opções no mercado. Sim. Tudo indica que todos os jogadores basicamente dos Titans estão disponíveis. Isso inclui o DeAndre Hopkins. Quer dizer, a gente não sabe depois do jogo hoje, né? O Will Levis foi muito bem. Então a gente não sabe se esse status mudou, mas o DeAndre Hopkins era um cara que eu queria muito ver em Kansas City e ia encaixar muito bem nesse time. E também tem a possibilidade ali do Hollywood Brown com os Cardinals, que perderam de novo hoje. Então existem opções. Eu acho que é loucura não dar pelo menos algum tipo de ajuda pro Mahomes. É loucura pedir que ele esteja lançando a bola pro Kelce e mais um monte de jogador que não deveria estar carregando nem próximo do fardo que eles estão, porque se você joga todo mundo na sala de recebedores dos Chiefs uma posição para baixo, fica tudo muito melhor. Então, se o Rashee Rice fosse o segundo wide receiver do time, não fosse necessário que ele fosse o primeiro, ele seria um wide receiver 2 muito melhor do que ele é como wide receiver 1. Então, você ganha tendo um recebedor muito melhor no time, mas você também tira coisas muito melhores dos jogadores que você tem. Então, eu acho que é o próximo passo natural que os Chiefs deveriam fazer nos próximos dias aí, é correr atrás de um recebedor. Concordo, e eu só discordo que, pra mim, acho que esses wide receivers todos têm que descer, sei lá, uns 2, 3 lugares no depth chart, né? Porque Rashee Rice, Justin Watson, Marcus Valdes-Scantling, Mecole Hardman, Noah Gray tight end, né? O Sky Moore, Kadarius Toney, eles são os wide receiver 4 e 5 na maioria dos times da NFL, dos times competitivos, né? E realmente é um corpo de recebedores muito ruim. Mas do lado do Denver Broncos, Lucas, você viu alguma evolução? Achei que foi um jogo mais... tudo bem, tiveram os fumbles, o fumble, né, do Russell Wilson que ele perdeu, mas eu achei que foi um jogo conservador do ataque, defesa jogou muito bem, conseguiram turnovers, e foi uma atuação ali, diria, feijão com arroz. Eu achei um time extremamente energizado, que fez o básico de uma forma muito bem executada, que eu acho que é o que ganha jogos na NFL. A gente sempre tem aí ataques, defesas trazendo evoluções, mas os bons times sempre fazem o básico de uma maneira extraordinária, e os Broncos fizeram o básico de uma maneira muito boa hoje. Correram bem com a bola, principalmente no primeiro tempo, pareciam, como eu falei, querer mais ganhar o jogo, o que é legal de ver num time que vem numa sequência de derrotas tão grande, porque muitas vezes o time meio que abre mão, e é bom ver esses jogadores tão empenhados. A defesa foi muito bem, o Pat Surtain um jogador incrível, ele teve ali acho que umas 2 jogadas muito boas contra o ataque dos Chiefs. A pressão chegou no Mahomes um pouco mais no segundo tempo, quando os Chiefs estavam um pouco mais desesperados, mas de fato foi um jogo onde os Broncos fizeram
tudo que eles precisavam fazer, executaram muito bem e não tentaram reinventar a roda, não tentaram alguma coisa muito nova para parar o ataque dos Chiefs, só apostaram na capacidade deles de jogar com bastante energia e fazer o básico bem feito. O Russell Wilson teve 3 passes para touchdown, mas não achei que foi um jogo necessariamente bom dele e aceitou um monte de sack, né, que é natural do Russell Wilson, 6 sacks. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @quarterbackruim. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Vamos falar sobre a vitória do Seattle Seahawks para cima do Cleveland Browns, 24-20. Um jogo bem disputado, um jogo divertido de assistir. Não foi grande nível técnico dos quarterbacks em campo, tanto o Geno Smith quanto o PJ Walker jogaram mal, né? O Geno Smith lançou 2 interceptações, o PJ Walker também lançou 2 interceptações e sofreu um fumble. Mas ainda assim, com todos os erros, com os turnovers, os dois times conseguiram mover a bola, né, um no outro. Essa defesa dos Browns, que vinha tão forte no início da temporada, né, começa a perder fôlego. A equipe ainda assim estava vencendo por 20-17 com 2 minutos para o fim. PJ Walker lança uma interceptação. Os Seahawks voltam e conseguem um touchdown com 38 segundos para o fim. Uma bela jogada do Jackson Smith em Digba, que está melhorando a cada semana. 3 recepções hoje, essa do touchdown, mas ele vem dando sinais positivos de evolução. Me preocuparia se eu fosse torcedor do Seahawks essa regressão do Geno Smith, né? Ele tá voltando a ser um quarterback que comete muitos erros, porque uma questão dele ano passado, ele tinha um índice de passes completados muito alto e poucos erros, né? E isso tá mudando, um jogo que ele foi bem protegido, né? Mesmo jogando contra o Myles Garrett, ele teve um sack apenas, né? E 6 pressões segundo o site da ESPN. Então é um pouco preocupante, sim. Ainda bem que vocês não pagaram o contrato do Daniel Jones pro Geno Smith, né? Parabéns pra você, torcedor do Seattle Seahawks. Achei que a defesa jogou bem, conseguiu os turnovers, o Bob Wagner tá fazendo uma ótima temporada. A gente viu o Jamal Adams com um tackle atrás da linha de scrimmage e cabeceando uma das interceptações do PJ Walker, né? Ali ele foi tentar a pressão, pulou, o passe veio batendo na cabeça dele e acabou sendo interceptado. Mas os Browns eles estão perdendo um pouco dessa identidade defensiva. Ofensivamente, o PJ Walker é péssimo e tem toda essa polêmica com o Deshaun Watson, que também, não, assim, quando entrou em campo não foi nada demais esse ano, muito pelo contrário. Então, os Browns estão num momento bem estranho mesmo. Não apostaria muita coisa nesse time, não. Venceram. Eles vinham de 2 vitórias consecutivas antes, mas uma vitória apertada contra o 49ers, uma vitória apertada contra os Colts. E agora são derrotados pelo Seattle Seahawks. E eu sinto um clima muito estranho em Cleveland. Não me agrada o que eu tenho visto dos times. Eles têm passado semanas ali de muito. Vai ser isso, Deshaun Watson, não vai ser isso e tal. Estranho. Momento estranho. O Baltimore Ravens derrotou o Arizona Cardinals por 31-24. Os Cardinals até fizeram o jogo se tornar interessante no final ali com um touchdown. Quanto tempo no fim? Um touchdown com 1-14 pro fim. Eles conseguiram recuperar o onside kick, algo... Acho que foi o primeiro onside kick recuperado esse ano. Depois que mudou a regra, quase impossível recuperar onside kick. Eles conseguem um field goal, aí tentam outro onside kick, e aí também já querer demais. Vencem 31-24. Acho que o placar até acaba um pouco mais apertado do que realmente foi. Acho que um jogo protocolar do Baltimore Ravens, né? Esse é o clássico jogo armadilha. Essa é a partida contra o Arizona Cardinals, que vem da melhor vitória na temporada, né? No caso do Baltimore Ravens. Tem um jogo de divisão, na verdade tem daqui a 2 jogos contra o Cleveland Browns, né? Tem o Seahawks antes, que é um adversário mais difícil que os Cardinals, mas a equipe correu bem com a bola, 130 jardas, a conexão Lamar Jackson com Mark Andrews funcionou bem, Lamar não foi interceptado, fez um jogo feijão com arroz. Eu já usei essa expressão em outro momento do podcast hoje, mas eu achei que foi um jogo feijão com arroz do Baltimore Ravens. Do lado dos Cardinals, eu achei a equipe com um pouco mais de energia do que em alguns dos últimos jogos, né? Porque eu falava muito sobre a questão de parecer que estava perdendo gás, né? Correu bem com a bola. O Josh Dobbs lançou 2 interceptações, mas também lançou 2 passes para touchdown. Teve touchdown correndo com a bola também ali dá pra chamar de
Arizona... Não, é tush push, né? Então é tush push também pro Arizona Cardinals. Mas, assim, Ravens muito melhor. E é fácil você descer um pouco pro nível da competição quando você enfrenta um time como os Cardinals. Eu até acho que, como eu falei, a vantagem dos Ravens em campo não foi maior do que 7 pontos, né? Mas a dinâmica do jogo, os Cardinals conseguiram recuperar um sidekick, conseguiram esboçar essa reação. A vitória dos Ravens. O Cincinnati Bengals derrotou o San Francisco 49ers em São Francisco 31-17. Sinal de alerta totalmente ligado em São Francisco. O time não teve Trent Williams, não teve Deebo Samuel e o Brock Purdy acabou fazendo o pior jogo na carreira dele. Teve 365 jardas, mas foram 2 interceptações horríveis. Teve o fumble, que ele sofreu também. A segunda interceptação, acho que foi a segunda, que ele esticou a jogada e aí em movimento ele passa a bola, acaba sendo em cima do Logan Wilson, né, o linebacker do Cincinnati Bengals, e que faz uma grande jogada, mas tá jogando mal o Brock Purdy, né? E como alguém que comprou o hype recentemente, eu tô preocupado, né? Porque ele tá jogando muito mal, né? Esse time sente muito a ausência do Trent Williams. Acho que de todas as estrelas da equipe é a que mais faz falta pro desempenho. Por exemplo, o jogo terrestre da equipe não tem sido o mesmo. O Christian McCaffrey, que também tá baleado, 12 carregadas, 54 jardas. Também é muito o script do jogo, né? Porque os 49ers saíram atrás, né? Tiveram que passar mais a bola. Mas também a dificuldade de jogar atrás do placar não é exclusividade do Brock Purdy. Durante a transmissão do Red Zone, o Scott Hanson citou o número, acho que era 0-36 em jogos que o Kyle Shanahan nos 49ers, perdendo por 8 pontos, é o desempenho da equipe, né? Não consegue virar essas partidas, se eu não me engano é 0-36. Mas é um time que não consegue jogar bem fora, atrás do placar, né? E ficou atrás do placar porque o seu quarterback tá muito mal e porque a defesa é bem pior do que a do ano passado, né? E você substitui o Robert Saleh com o DeMeco Ryans e funciona perfeitamente. Tanto que os dois são head coaches hoje, né? Acho que diz por si só a qualidade deles como comandantes das defesas dos 49ers nos últimos anos. E esse ano, com o Steve Wilkes, não tá encaixando do mesmo jeito, né? A equipe até conseguiu gerar um pouco mais de pressão do que nas últimas semanas. O Nick Bosa no primeiro tempo teve 9 pressões, 8 indo contra o Orlando Brown Jr., left tackle dos Bengals, que não tá fazendo uma boa temporada, mas a secundária é fraca e o pass rush não é tão forte quanto já foi. Preocupante, né? E os Bengals que venceram o jogo, Joe Burrow foi fantástico, 28 de 32, 283 jardas, 3 touchdowns e parece o Joe Burrow, né? Ele teve até uma corrida dele de 20 jardas que acho que mostrou estar recuperado 100% da lesão na panturrilha, a conexão dele com o Ja'Marr Chase, 10 recepções para 100 jardas, um touchdown. T. Higgins apareceu nesse jogo também, ele que vinha lidando com problema na costela. Ainda é um ataque bem sem criatividade, mas foi uma atuação bem positiva dos Bengals e bem preocupante do San Francisco 49ers. Sunday Night Football, confesso que eu tô gravando no início do último quarto, quis antecipar um pouco, porque os Chargers estão atropelando os Chicago Bears, nesse momento tá 30-7. Poderia ter começado antes, porque esse jogo acabou bem cedo. Os Chargers precisavam muito de uma atuação como essa, né? A equipe faz um péssimo começo de temporada. Eles perdem para o Miami Dolphins na abertura da temporada regular, perdem para o Tennessee Titans 27-24, vencem um jogo apertado contra o Minnesota Vikings 28-24, vencem um jogo apertado contra os Raiders 24-17, perdem para os Cowboys, perdem para os Chiefs. E agora eles têm a melhor atuação da equipe no ano, por uma boa margem. Justin Herbert jogou muito bem, nesse momento ele está com 280 jardas, 3 passes para touchdown, 28 de 37, que é um índice bem alto, foi muito bem protegido. A equipe precisava muito
de um desempenho como esse, né? Eu só acho que precisa ser feita uma ressalva bem grande em relação à qualidade ou à falta de qualidade do Chicago Bears. É uma defesa muito ruim, é um ataque muito ruim, tem a ausência do Justin Fields, que tudo bem, não vinha fazendo uma grande temporada, mas ele pelo menos traz alguma mobilidade e tal. O Tyson Bagent é muito limitado, apenas passes curtos e nada nesse ataque te assusta e nada nessa defesa, que ainda teve uma lesão na secundária, mas eles não conseguem gerar pressão e não conseguem cobrir ninguém. Tirando isso, é uma defesa boa, né? Tirando tudo, realmente eles não conseguiram pressionar o Justin Herbert. Os Chargers não correram bem com a bola, mas nem precisaram correr com a bola, né? O jogo terrestre da equipe foram passes curtos para o Austin Ekeler, que teve 6 recepções, 100 jardas, um touchdown. Ele que teve algumas lesões esse ano e voltou muito bem agora. Ele é um cara muito importante como essa válvula de escape, ainda mais sem Mike Williams, né? Que tudo bem, eles não ocupam o mesmo setor do campo, mas é mais uma opção de jogador que pode receber passe do Justin Herbert, né? O Keenan Allen tem recebido uma atenção extra com a ausência do Mike Williams. O Quentin Johnston não conseguiu brilhar ainda como calouro, mas esse retorno do Austin Ekeler é importante. A defesa jogou bem, mas também a ressalva, esse ataque do Chicago Bears é muito ruim. Os Bears estão num momento bem estranho, né? Porque a sensação que dá é que o Matt Eberflus já está pré-demitido. Difícil imaginar um cenário em que ele salva o cargo dele. E a equipe está de olho no desempenho dos outros times ali perto do topo do draft. Tá de olho no Carolina Panthers, que eles vão enfrentar em breve no Thursday Night Football. Carolina Panthers que venceu nesse domingo, né? Que é péssimo pro Chicago Bears. Mas é um jogo muito ruim, né? Um jogo que os Chargers abriram touchdown, field goal, touchdown, field goal. O primeiro punch veio com 7 minutos e 14 do terceiro quarto, né? É um time completamente inepto do Chicago Bears que, assim, com o Justin Fields, pelo menos você tem mesmo que não seja uma corrida desenhada, você tem o medo dele, ele esticar uma jogada e ele pode correr para 60 jardas, né? Com o Tyson Bagent, que todas as limitações, um cara não draftado, de segunda divisão do college, não deveria estar ali. E tem caras, assim, a gente viu nesse domingo principalmente, muitos reservas em campo, né? Ele tá no nível dos outros reservas que são horrorosos. E não sei não sei quem achou que seria uma boa ideia esse jogo no Sunday Night Football, mas foi um desempenho bem importante para os Chargers. Eles enfrentam agora, na semana 8, que eu vou falar daqui a pouco no mini preview da rodada, eles enfrentam New York Jets, Detroit Lions, né? Jets com uma boa defesa, Detroit Lions, difícil confiar depois do resultado contra o Baltimore Ravens, né? Mas é um adversário qualificado, então dá pra equipe construir. Pode ainda sonhar com wildcard, né? 3-4 não tá tão longe assim. Então é isso, vamos seguir com o programa. Vamos falar agora de algumas das principais lesões que aconteceram nesse domingo, né? Tiveram algumas importantes. Começando pelo Atlanta Falcons, Grady Jarrett sofreu uma lesão no joelho, não voltou na partida contra os Titans. Assim como o Drake London, wide receiver, sofreu uma lesão na virilha e não voltou para a partida. O Willie Gay sofreu uma lesão nas costas, linebacker do Kansas City Chiefs, também não voltou para o jogo contra os Broncos, né? Os Chiefs que já não tem o Nick Bolton, né? Que sofreu uma lesão, o outro linebacker titular da equipe. No Los Angeles Rams, o Matthew Stafford sofreu uma lesão no polegar, não voltou para a partida depois de uma conversão de 2 pontos, que eu falei no programa, né? Depois de um touchdown dos Rams, e o Sean McVay disse que ele tem esperança que ele voltaria para o jogo, mas depois o departamento médico vetou. É uma importante para a gente acompanhar ao longo da semana. Minnesota Vikings, infelizmente, ao que tudo indica, perdeu o Kirk Cousins para a temporada, e talvez tenha sido o último jogo do Kirk Cousins com a camisa dos Vikings. Ele sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles. É uma lesão que normalmente, a forma como acontece, o médico vendo ali, ele já consegue identificar. Ainda tem um exame de imagem
para confirmar oficialmente, mas ao que tudo indica, de fato ele tá fora da temporada. Os Patriots, Devontae Parker, o wide receiver, se machucou ao longo do jogo. Kendrick Bourne também sofreu uma lesão no joelho, também não voltou para a partida. O cara que estava sendo muito envolvido em rumores de trocas, né? Vamos ver como é que isso afeta o mercado dele. O Tyrod Taylor, quarterback do New York Giants, sofreu uma lesão na costela e precisou ser levado para o hospital para passar por exames. Ele vai ficar de observação essa noite. Ele que já teve problema, porque quando ele jogava nos Chargers, ele foi levar uma injeção no lado daqui, né, perto das costelas, e o médico acabou perfurando o pulmão dele, né? Então, ele é um cara que tem esse histórico de problema na região. Nos Giants também, o Darren Waller sofreu uma lesão no posterior da coxa, deixou a partida e não voltou. Nos Steelers, Kenny Pickett sofreu uma lesão também na costela, não voltou para o segundo tempo contra o Jacksonville Jaguars. O Trubisky foi o quarterback no restante da partida. Minka Fitzpatrick, safety, sofreu uma lesão no posterior da coxa também, deixou a partida. Philadelphia Eagles, o Jalen Carter sofreu uma lesão nas costas, deixou o jogo com esse problema. Acho que isso. Curtis Samuel, o Washington Commanders, sofreu uma lesão no pé, também deixou o jogo. Acho que das principais lesões desse domingo foram essas. Mini preview da semana 9 agora, passar pelas odds e a expectativa aqui saindo dessa semana 8 para esses jogos. A gente vai ter o Thursday Night Football, Tennessee Titans contra Pittsburgh Steelers. O jogo é em Pittsburgh. Os Steelers são favoritos, 2,5 pontos. O jogo que deve ter Will Levis, né? O Will Levis que jogou tão bem nesse domingo. Dá um ar interessante. Steelers, nesse momento a gente ainda não sabe se vai ter o Kenny Pickett. Eu não sei se muda tanto, para ser bem sincero, Kenny Pickett ou Mitch Trubisky. Over-under de pontos bem baixo, 36,5. Eu acho da Steelers aqui, né? A defesa dos Steelers indo contra um quarterback calouro. Por mais que os Steelers tenham deixado um gosto ruim na atuação contra o Jacksonville Jaguars. E a gente sabe que esse time dos Titans também joga bem melhor em casa do que fora. E esse jogo é em Pittsburgh. Então eu vou de Steelers aqui. Domingo, 11h30 da manhã, em Frankfurt, na Alemanha, teremos um grande jogo, Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs. Um ponto importante, antes de entrar nos outros jogos. Acaba o horário de verão no domingo lá nos Estados Unidos, o que significa que todo o jogo vai começar uma hora mais tarde em relação ao horário de Brasília. Então a gente vai ter jogos às 3 da tarde, às 18 horas e o jogo do prime time às 22 horas. Né? Quinta-feira ainda é 9 horas da noite, a partir de domingo que é esse novo horário. É um grande jogo. Parabéns, pessoal de Frankfurt, deu sorte, pegou uma baita partida. Os Chiefs são favoritos por 2,5 pontos, over-under de pontos 1,90, 2,15 a vitória dos Dolphins pagando, 2,74 dos Chiefs. Os Chiefs jogaram muito mal contra o Denver Broncos, né? Mas há um caso a ser feito de que foi aquele jogo de enterrar a fita, né? Ainda assim, eu gosto desse Dolphins com 2,5 pontos aqui. Eu gostei da atuação da equipe contra os Patriots. Eu acho que a gente já viu muito bem o Kyle Shanahan e o Mike McDaniel explorando ali os linebackers adversários na cobertura. E os Chiefs não terão Nick Bolton, não sabendo se vai ter Willie Gay. Então pode ser um mismatch bem interessante para o Miami Dolphins explorar. Eu vou de Miami Dolphins aqui. Vitória direta, 2,15 eu vou de Miami Dolphins. Às 3 da tarde, Arizona Cardinals contra Cleveland Browns. Os Browns são favoritos por 7,5 pontos. O jogo é em Cleveland. Olha, 3,80 aqui pagando a vitória dos Cardinals, eu não acho dos piores não. Eu não apostaria nesse jogo. Mas os Browns têm uma aura estranha nesse momento. Eu ficaria longe desse jogo se eu pudesse evitar. Chicago Bears contra New Orleans Saints não tem linha ainda, né? O jogo está terminando agora. Los Angeles Rams contra Green Bay Packers. Packers favoritos por 2 pontos. O jogo é no Lambeau Field. Os Rams aqui a gente não sabe se eles terão Matthew Stafford. A gente não sabe qual time vai chegar, né? Tem o fechamento da janela de trocas agora.
pode ser que eles troquem, sei lá, o Cooper Kupp, troquem o Tyler Higbee, troquem o Aaron Donald. Então pode ser um time diferente além da questão quanto ao quarterback. Mas não dá pra apostar nesse time do Green Bay Packers. Se tem alguma coisa aqui, pegaria Rams +2 e torceria pra ter Stafford em campo e ninguém ser trocado. Mas eu não colocaria meu dinheiro no Green Bay Packers nesse momento. Minnesota Vikings contra Atlanta Falcons. Falcons favoritos por 4 pontos. E aqui tem que ser Falcons, né? Porque os Vikings sem o Kirk Cousins provavelmente são o pior time da NFL. Eu iria de Falcons aqui, -4. E combinaria com outros resultados também, sem muito medo. Seattle Seahawks contra Baltimore Ravens. Jogo interessante, né? O Seahawks, o Geno Smith não tem jogado bem, mas os jogos dos Seahawks têm sido divertidos, né? E os Ravens, até que os Cardinals chegaram a esboçar uma reação no final, mas eles recuperaram o sidekick, algo muito difícil. No geral, os Ravens controlaram a partida. Eu iria de Ravens aqui, -5, contra os Seahawks. Acho que vai ser um jogo que o Lamar Jackson vai ter todo o tempo do mundo ali no pocket. Tampa Bay Buccaneers contra Houston Texans. Texans favoritos, não jogaram bem nesse domingo. Os Bucs também é um time que parece que perdeu o ritmo do início da temporada. Eu iria de Texans aqui, -2,5. Washington Commanders contra New England Patriots. Eu iria de Commanders pelo simples motivo que o Commanders consegue pontuar, né? Commanders +2, mesmo jogo sendo New England. Eu iria de Commanders aqui. Colts e Panthers. Era para ser Anthony Richardson contra Bryce Young. Anthony Richardson fora da temporada. Panthers deram sinais de vida nesse domingo, mas eu ainda iria de Colts -2,5 aqui, porque é um time que, se mostrou alguma coisa, foi a capacidade de pontuar. Então eu iria de Colts aqui. Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles. Clássico, Eagles são favoritos por 3 pontos. Eu iria de Eagles aqui. Eu acho que é um time bem mais sólido. Acho que a empolgação vai estar alta. Vai estar alta com a vitória do Dallas Cowboys, né? Atropelaram nesse domingo o Los Angeles Rams, mas eu confio mais no Philadelphia Eagles. Iria de Eagles. Giants e Raiders. Raiders favoritos por 3,5 pontos. Não sabe se vai ser o Danny DeVito ou se vai ser o Tyrod Taylor, o quarterback dos Giants. Os Raiders, mesmo com todos os problemas do mundo, deveriam mesmo ser favoritos. E no Sunday Night Football, Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals. Bengals favoritos por 1,5 pontos. Não preciso dizer o que aconteceu na última vez que esses times se enfrentaram na temporada regular. É um jogo bem interessante aqui. Eu iria de Bills com mais 1,5. Mas os Bengals jogaram bem contra o 49ers. O Joe Burrow mostrou sinais bem importantes. A secundária dos Bills é questionável contra o Ja'Marr Chase. É um jogo interessante, mas eu acho que eu vou de Buffalo Bills aqui. E o Monday Night Football, Los Angeles Chargers contra New York Jets. O jogo dos Chargers está acabando ainda, não tem linha ainda. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o episódio sobre NBA. E na terça-noite com o episódio sobre NFL, reagindo às últimas da janela de trocas da NFL, que vai fechar nessa terça-feira. Então, até lá. Tchau.